em 2 Timóteo 4, nós leremos do 5 a 11. Lembra que quando eu preguei no último Conectados antes do congresso, eu preguei esse texto, aí eu só preguei o primeiro lugar, né? Então nós vamos dar continuidade àquela pregação, ok? 2 Timóteo 4, 5 a 11. Preciso que você fique muito ligado, e é isso aí, vamos para a guerra. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Versículo 7, combati o bom combate e terminei a corrida e guardei a fé. Agora está-me reservada a coroa da justiça, que o Senhor juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos que amam a sua vinda. Tá bom, vamos ler até aqui. Vamos lá, fala assim comigo, ministério. Domingo passado eu estava no culto, sentado aqui, tinha cadeira domingo passado, hoje não tem, eu estava ali sentado, passou um vídeo da igreja, como fundou a igreja. Quem viu esse vídeo no domingo, um dos 4 cultos aí? Muito bem. E aí eu observei uma coisa, na primeira foto da história da nossa igreja, que a nossa igreja vai fazer 90 anos, tinha muita criança e muito adolescente. Então há 90 anos atrás, a igreja foi fundada, e para mim de uma forma profética, com muita criança e muito adolescente. E hoje nós temos muita criança, muito adolescente, muito jovem, muita de tudo quanto é idade. Mas eu fiquei pensando, quando eu vi aquele vídeo, que para a gente estar aqui no ar-condicionado, alguém plantou, alguém fez história. Eu não conheço aquele pessoal lá, com um bando de bigode, meio assim, meio assado, mas aqueles caras e aquelas mulheres fizeram a história. Só que agora, nós precisamos ser usados por Deus, para a gente fazer história, para a gente marcar pessoas que vão ver o que Deus está fazendo daqui a 30 e 40 anos. Você já imaginou como é que você vai estar daqui a 40 anos? Você vai estar velho, mano. Você vai estar velho. Daqui a 40 anos eu vou estar com 74 anos, filho, ganhando dos adolescentes no futebol ainda, tranquilo, como vocês estão jogando, até de muleta a gente ganha. Mas olha só, presta atenção. A moral da história é, você vai fazer história? Você vai impactar a sua geração? Eu tenho feito uma oração ultimamente, eu terminei de ler um livro, e o livro colocou lá para a gente pedir a Deus para esticar a nossa vida, para Deus alargar as nossas fronteiras, baseado no Jabes da Bíblia. E eu fiquei pensando o seguinte, Senhor, para o Senhor me esticar, para o Senhor me usar mais, eu preciso abrir mão de algumas coisas. Quer ver uma coisa que eu estou abrindo mão? Estou vendo menos, e Deus tem colocado no meu coração? Esporte. Eu gosto muito de esporte. E um dia eu estava lá, vendo esporte TV, e Deus ministrou no meu coração assim, você não pediu para eu te esticar? Falei, eu estou orando por isso, Senhor, todos os dias. Então para de ver esporte, vai ler a Bíblia. Vai ler mais. Porque a gente tem desculpa, né? Aí eu falo para Deus assim, Senhor, eu leio a Bíblia todo dia, vai ler mais. Para te esticar, tem que ler mais. Para de ver tanto esporte e vai orar. Senhor, mas eu já oro todo dia. Vai orar mais. Aí o Espírito Santo pegou pesado comigo. Ele falou assim, você não está querendo escrever um livro? Falei, estou, Senhor. Você não fica reclamando que às vezes não tem tempo para escrever um livro sobre o ministério de adolescentes, para abençoar outras igrejas e abençoar outros líderes? Estou, Senhor, eu quero escrever. O tempo que você fica vendo esporte, quando você volta para descansar, você já teria escrito o livro. Falei, eita. Então, se eu quero marcar uma história, se eu quero fazer história, se eu quero marcar uma geração, eu quero dizer para você que nós precisamos pedir a Deus para esticar a gente. E quando eu faço parte de um ministério, Deus me estica, Deus se estica. E nós precisamos pedir ao Senhor para esticar a presença dEle em nós. Você parou para pensar, se todos os dias você orasse para ser mais parecido com Jesus, como é que seria a sua vida? Já parou para pensar, se você orasse todo dia assim, Senhor, o que tem na minha vida que o Senhor quer mudar? Mano, se a gente orasse assim todo dia, o nosso TikTok seria diferente, o nosso Instagram seria diferente, talvez as nossas roupas seriam diferentes, talvez as nossas conversas seriam diferentes, porque a gente está falando assim, Senhor, muda o que não está te agradando em mim. E aí não precisa o pastor falar, não precisa o líder falar, porque quem vai falar com você é o Espírito Santo. Tem horas que Deus usa pessoas, sim,
Deus está me usando agora para falar com você. Você não tem desculpa para falar que Deus não fala contigo. Deus usou aqui o irmão Osmar orando, a Dani orando, Deus usou os louvores. Mas tem horas que o próprio Deus fala com você. Essa experiência de pedir a Deus para me esticar, foi o próprio Deus que falou comigo. Deus não é garoto de recados, Ele manda real. A primeira lição que eu preguei naquele dia foi: cumpra plenamente o seu ministério. Fala assim: cumprir plenamente o meu ministério. Como eu já preguei essa parte, eu vou avançar para o segundo lugar. Faça a obra de um evangelista. Fala comigo: faça a obra de um evangelista. Nesse versículo fala: faça a obra de um evangelista. O que isso quer dizer? O ministério não é para você. O ministério não é para mim. O ministério é uma maneira da gente evangelizar, da gente ganhar outra pessoa. Todo o ministério é um atrativo para a palavra de Deus. Aí eu vou te ensinar uma verdade aqui, olha para mim, o que eu tenho visto na minha caminhada cristã. E o que eu estou falando é verdade, tá? Pode observar. Eu tenho visto que tem pessoas que têm mais compromisso com o seu chamado do que com Deus do chamado. Tem pessoas que têm mais compromisso com a arte do que com Deus que o chamou. Tem pessoas que têm mais compromisso com servir do que com Deus. Por exemplo, se a pessoa dança hip hop, eu observo, eu já vi várias vezes, a pessoa tem mais compromisso com hip hop do que com Jesus. A pessoa às vezes tem mais compromisso com o balé, com a arte, do que com Deus que chamou. A pessoa tem mais compromisso às vezes com a bateria do que com Deus. A pessoa tem mais compromisso às vezes com o violão, com o baixo, com a câmera na hora de tirar uma foto, ou com o celular na hora de editar um Reels para o culto, ou editar uma foto. Isso não é pecado, mas o nosso maior compromisso não é em fazer, o nosso maior compromisso é com Jesus. E aí eu posso falar isso de carteirinha, porque eu dancei break 10 anos, e o meu compromisso nunca foi com a dança, o meu compromisso sempre foi com Jesus. Eu lembro, na época que eu dançava, nós conhecemos vários b-boys, né? O maluco que dançava pra caramba, dava mortal, e eles falavam muito assim: William, você tem que entender que isso é a cultura do hip hop. A cultura do hip hop é assim. A cultura do hip hop vence o melhor. A cultura do hip hop vence o brabo. E eu pensava assim: eu não quero a cultura do hip hop, eu quero a cultura do céu. Não importa se a cultura dos músicos é assim, eu quero a cultura dos adoradores. Não importa se a cultura da arte é assim, eu quero a cultura do evangelho. A cultura de Jesus, ela tem que ser maior do que a cultura do meu chamado. Porque o que eu estou te falando é verdade. Tem gente que prefere ficar lá embaixo, não é o caso hoje. Hoje o pessoal está certo, porque tem muita coisa para fazer lá embaixo. Tem gente trabalhando na cantina agora, porque tem que trabalhar, o pessoal trabalha, não tem como vir antes. Não é esse caso que eu estou falando, mas eu estou falando dos casos que a pessoa prefere ficar lá embaixo fazendo alguma coisa e não está no culto, cultuando e ouvindo a palavra. Quando não é necessário estar lá embaixo, o crente tem que ser desesperado e vir para o culto o mais rápido possível. Várias vezes eu desci apertado, eu desci correndo, não porque eu estava apertado, é porque eu não queria perder uma parte do culto. Várias vezes eu precisei pegar alguma coisa no meu gabinete, eu descia correndo, e o pessoal falou: o que eu vou, pastor? Não, eu quero pegar um negócio ali rapidinho, e voltava voado, porque eu não queria perder um segundo no culto. Às vezes você perde um segundo no culto, é naquele segundo que Deus tinha uma palavra para você. Então nós precisamos entender que Deus me chama para ser um evangelista, através do chamado que Ele tem para mim e Ele tem para você. E aí, meu querido e minha querida, nós não podemos nos acomodar. Meu irmão, mais de 500 adolescentes, mas ainda é pouco para Deus, Deus tem mais. 51 GPS, ainda é pouco para Deus, Deus tem mais. É satisfeito sim, acomodado nunca. Por exemplo, tiraram as cadeiras e está praticamente lotado aqui, geral sentado. Mano, já pensou se a gente tiver que tirar a cadeira toda semana porque não vai caber gente aqui? Já pensou se todo o congresso a gente só botar algumas cadeiras para o pessoal mais velho sentar, e a gente tem que ficar assim porque não dá espaço, é tanto adolescente? Se for assim, amém. Nós precisamos fazer a obra de um evangelista com o ministério que Deus deu para nós. E aí eu quero te ensinar uma outra coisa.
O evangelista, ele não pensa nele, ele pensa no reino. Você quer ver? Nós temos uma tendência muito natural, isso é muito natural, de valorizar o que a gente fez. Você quer ver? Vamos imaginar que a partir de agora eu estou no teatro. E aí vai ter um culto e eu fico assim, não vou ministrar. Isso é bênção, tá? Ministrar é uma bênção. Eu vou ministrar. Aí eu chego em casa, o que eu faço? Eu adianto o culto todo para ver só a parte que eu ministrei. Quem já fez isso, levanta a mão. É óbvio. Nós temos uma tendência de valorizar o que a gente faz. A gente sempre acha que a gente trabalha mais que o outro. No congresso de esportes, tinham várias pessoas que chegavam cedo aqui no culto, mas eram várias. Por exemplo, domingo, eu cheguei na igreja 8 horas da manhã, mas quando eu já cheguei, já tinha gente na cozinha, tinha gente na cantina, já tinha gente aqui em cima, a banda já estava aqui, já tinha uma galera. Então eu posso sair do congresso, do culto assim, pensando, pô, mas eu trabalhei muito, hein? Eu trabalhei muito, eu sou um fenômeno. Meu irmão, só que não foi só você que trabalhou muito, um montão de gente trabalhou muito. E aí nós precisamos entender que a gente tem que olhar para a obra. A gente não tem que ficar assim, quem trabalhou mais ou quem trabalhou menos. Olha para mim. Todos os ministérios que estão ali embaixo são importantes. Não tem um ministério ali que é melhor que o outro. Porque se alguém pensa que o ministério dela é melhor que o do outro, essa pessoa está equivocada, brother. Todos os ministérios são iguais diante de Deus. E aí, um canta, um dança, um prega, um dança balé, o outro tira foto, a irmã está gravando um vídeo ali, e está tudo bem, cada um com o seu ministério, mas nós somos um corpo, amém? Agora deixa eu falar um negócio para você, não dá para você estar numa igreja dessa e não fazer nada, meu irmão. Faça a obra de um evangelista. Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Você vai deixar mesmo seus amigos irem para o inferno? Você vai deixar mesmo seus amigos se perderem? Você vai deixar mesmo a droga entrar na vida do seu amigo? Você vai deixar mesmo a bebida entrar na vida do seu amigo? Você vai deixar mesmo o seu amigo e a sua amiga se cortando? E você não vai falar nada. Você tem as palavras de vida eterna, brother. Aí, olha para mim. Estou com esse relógio aqui, tá vendo? Esse relógio aqui eu ganhei. Aí um dia eu fui no TDC. Aí eu fui pegar uma bola que jogaram assim e arrebentou a pulseira. Arrumei a pulseira, rodei Caxias inteira segunda-feira. Não achei o carregador do relógio, que eu perdi. Mas eu gostei do relógio, eu estou usando um relógio. Só que tem um problema, ele está sem bateria, ó, tá vendo? Não tá, ele está no corpo. Ele está no corpo, sim ou não? Mas ele está servindo para alguma coisa? Não, ele está sem? Ele está só de enfeite. Querido, acabou o tempo de enfeite na sua vida no nome de Jesus. Você está no corpo de Cristo, você está no bolo, você está nessa multidão, mas você está de enfeite, querido, acabou isso. Deus me chama e Deus te chama para você entrar no ministério hoje. Olha para mim, você que está orando para você participar de um ministério, é hoje que você vai entrar no ministério. É hoje que você vai conhecer. Ah, mas eu não faço nada na igreja. Esse tempo acabou. Você não fazia, você vai fazer no nome de Jesus. Uma terceira lição: sofra pelo certo. Fala assim comigo: sofrer pelo certo. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos. Fala no versículo 5. Meu querido e minha querida, olha para mim. O reino de Deus, a vida cristã, não é um mar de rosas, não. Ah, eu entrei para a igreja, eu aceitei Jesus, eu me converti, agora eu vou ganhar o mundo, agora eu vou ficar rico, eu vou ficar milionário. Ninguém está prometendo isso. Ninguém está falando que vai dar tudo certo. Você vai ter do seu lado a pessoa certa, que é Jesus. Você vai ter do seu lado, o bagulho vai estar doido, vai estar ruim para tu, Jesus vai estar contigo. Por quê? Porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É só você olhar para a vida de Paulo. Paulo tomou pedrada, Paulo foi açoitado, Paulo sofreu naufrágio. Teve uma vez na vida de Paulo, que ele apanhou tanto, ele tomou tanta pedrada, que ele se fingiu de morto, velho.
Eu fico imaginando ele tomando pedrada, pá, pá, açoite, nego bicando ele, e ele, vou morrer, velho. Aí ele teve uma ideia, vou me fingir de morto. Eu fico imaginando Paulo segurando a respiração, ai, ele tomando chute, tomando pedrada, e ele segurando. Aí imagina, o pessoal vai embora, morreu, ia lá, morreu, filho. E Paulo está lá, se eu levantar agora, eles vão perceber que eu não estou morto, eu vou apanhar mais. E aí ele espera, não é não? Só você pensar. Ele espera a galera meter o pé, ele deve ter aberto o olhinho assim, ó. Só um pouquinho, geral saiu, mano, vou meter o pé, aí ele vai embora. Eu acredito que foi assim, mano, porque se ele levanta, ele ia apanhar mais, ele passou fome, ele foi assaltado, ele viveu perigo no deserto, perigo no mar, falsos irmãos. A Bíblia vai dizer que ele fala que passou noites sem dormir, passou sede, suportou frio, nudez. Deixa eu falar um negócio para você, é melhor sofrer pelo certo do que ficar uma vida tranquila pelo errado. Eu prefiro sofrer pelo certo. Talvez você está sofrendo bullying porque você é crente, talvez a galera está te zoando porque você é crente, talvez a galera está te zoando porque você é virgem, talvez a galera está te zoando porque você não pega todo mundo. Eu já te ensinei, mano, você não é BDL, você não é boca de lixo, a sua boca é santa, a sua mente é santa, o seu coração é santo, as suas atitudes são cheias da presença de Deus, amém? Agora deixa eu te falar uma parada, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, a gente troca uma ideia e você vai ver como vai estar a sua vida e como vai estar a vida dessa galera que está aloprando. Eu vejo isso na minha vida hoje, mano. A galera que aloprava lá atrás está com a cara quebrada aí, mano, batendo cabeça, e eu tô como? Tô tranquilão, filho, tô de boa, eu não tenho filho espalhado pelo mundo, não tem, ninguém vai bater lá em casa, surpresa, rapaz, negativo, não é meu, pode fazer DNA à vontade. Eu tenho um amigo, que ele tem 4 filhos, cada filho com uma mulher diferente. Quando ele ganha o salário dele vem parceladinho, querido, pensão para um, pensão para outra, pensão para o outro, pensão para o outro, 4 filhos. Primeiro, ele não consegue ser pai dessa galera toda, porque pega de 15 em 15 dias, quando pega, não, mano, meu salário bateu, dízimo, pá, vamos fazer o que, amor, pá, não tem ninguém, não está me devendo pensão na cadeia, filho, não tem pensão nenhuma, estou de boa, o meu sofrimento é o sofrimento pelo certo. Eu quero dizer para você, que talvez você está passando, olha para mim o que eu vou falar agora, hein, mano, você tem que gravar o que eu vou falar agora, no nome de Jesus, olha para mim, talvez você está sofrendo, porque você está fazendo certo, é isso mesmo que eu estou falando. Jesus sofreu porque ele fez o quê? O certo. Jesus foi para a cruz porque ele falou a verdade, eu sou filho de Deus, eu sou o Messias. Agora eu vou te falar uma outra coisa, mano, se a galera não te persegue na sua escola, porque você é crente, é porque você não está dando um bom testemunho, essa é a verdade. Essa é a verdade, isso é bíblico que eu estou falando. Todos aqueles que seguirem piedosamente Jesus serão perseguidos, isso é bíblico que eu estou falando. Então, não interessa o que o mundo fala, não interessa o que a galera fala, não interessa o que o outro fala que é certo, não interessa o que as blogueiras falam, não interessa o que o famosão, jogador top fala, eu quero sofrer pelo que a palavra de Deus fala, mano. Não adianta nada ter o aplauso do mundo se ganha um dislike do céu. Eu quero agradar Jesus, eu não quero agradar nenhuma pessoa, eu quero agradar Jesus. E Paulo também, porque a Bíblia vai dizer em Gálatas 1:10, acaso busco eu agora a aprovação de homens ou de Deus? Se estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. O servo de Cristo quer agradar a Deus.
Uma quarta lição: seja um pequeno Cristo na terra. Querido, quando nós vivemos um ministério, nós somos parecidos com Jesus. No versículo 7 vai dizer: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. E ele vai falar assim, cumpra, no versículo 5, cumpra plenamente o seu ministério. Quando eu sou um pequeno Cristo na terra, as pessoas olham para mim e veem que eu sou parecido com Jesus. Elas olham para vocês e veem que vocês são parecidos com Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Preste atenção na pergunta que eu vou te fazer. Se ser cristão se tornasse crime, vamos supor que saia uma lei que todo mundo que é crente, que é cristão, agora é crime. Está comigo? Entendeu a pergunta? Se sai uma lei que ser crente, você é crente, então você está cometendo um crime. Aí eu quero te fazer uma pergunta: tem provas o suficiente para você ser preso? Pegou a visão? As pessoas vão falar assim: realmente esse aí é crente mesmo. Pode aprender, porque já que ser crente é crime, ele é crente mesmo, pode aprender, pode estar preso agora. Ah não, você é de boa. Você não parece com Jesus não. Liberdade total, você está soltinho na pista, soltinho, vai, voa McFly, vai embora, vai embora. Agora, será que a gente vive como um cristão? Meu amigo Vitinho, que está sentado aqui à minha direita, ele me deu uma notícia muito agradável. Ele falou que vai sair Gigante de Aços 2, não é isso, Vitinho? Quem já viu esse filme? Quem já viu muitas vezes? Eu já, várias vezes. Sem brincadeira, eu já vi esse filme Gigante de Aço mais de 10 vezes. Tu já viu mais de 20? Quem? Tu? Eu não, eu só 10. Tu 20, tu é top mesmo. Mano, você nunca viu esse filme? Pode ver que é um filmaço. Chegar em casa, missão, hein? Missão do PR Will, ver o filme Gigante de Aço. Aí, manda lá pra mim depois o que você achou. Eu já preguei sobre esse filme várias vezes. Uma vez eu fiz uma pregação inteira só sobre esse filme, maneiríssimo. A minha esposa não aguenta mais esse filme. Passa lá naqueles canais de filme velho, Gigante de Aço, eu paro o que eu estou fazendo e fico vendo lá o filme. Mas teve uma hora lá, a melhor parte do filme, vou dar um spoiler, tá? Para quem não viu. Vou dar e ponto final, pô. Tem que pregar e acabou. Que história é essa? Não tem problema não, você vai ver, vai gostar assim mesmo. Eu já vi 10 vezes e gosto, você vai ver, vai gostar. Olha para mim, tá ligado? Tem um momento lá que ele, olha, pega a visão. Tem um momento lá que eles querem comprar o Atom. O Atom é o robô principal lá do filme. E aí o que acontece? Por que eles querem comprar o Atom? Porque o Atom começa a ganhar as lutas. E o Atom tem uma função, ele tem um poder, vamos dizer assim, que aquele poder não existia mais. Ele tinha o dom de imitar. E chegou um momento da luta lá contra o Bambambam lá do filme, que o Atom, ele não obedecia mais o controle, mas ele ainda tinha o dom de imitar. E aí o robô, em vez de lutar assim, ele meio que luta olhando para o cara. E o cara, que era um lutador também, tudo que ele faz, o robô imita. E eu fiquei pensando o seguinte: o diabo quer roubar a minha vida, o diabo quer roubar a sua vida, porque nós temos um dom de imitar Jesus. Você precisa ser como Jesus. E estar no ministério me aproxima de Jesus. Filipenses 2,5 vai dizer: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Um quinto lugar, você participando de um ministério, você vai ter história para contar. Fala assim comigo: ter história para contar. Que tipo de história? Porque todo mundo vai ter história. Histórias, olha para mim, histórias espirituais. Cara, tem tanta experiência. No versículo 7 vai dizer: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Mano, tem tanta experiência bacana. Eu já vi tanto agir de Deus, e não é por isso que eu estou satisfeito, muito pelo contrário. Quanto mais você vê de Deus, mais você quer.
Eu já vi tanta gente se convertendo. Depois, o Congresso de Esportes foi até dia 20, domingo, não foi isso? Foi de 18 a 21. Dia 20, saímos do Congresso de Esportes, foi uma bênção, mover de Deus. No dia 22 eu preguei no acampamento para 500 e poucos adolescentes. Mano, fui lá, não conhecia ninguém, só o pastor lá e tal, preguei. Deus usou, porque Deus usa qualquer um, Deus usa até um jumento, vai me usar, vai te usar também. E aí, um monte de adolescentes se convertendo, a galera chorando, mover de Deus, e eu olhando aquilo, eu falei, Senhor, muito obrigado, eu quero ter mais história para contar, eu quero ver mais o agir de Deus. Eu quero te perguntar o seguinte: quais serão as histórias que você vai contar no futuro? Mano, eu acho muito interessante quando a galera mais velha aqui da nossa igreja se reúne e a gente começa a lembrar as histórias, começa a lembrar o que Deus fez. Por exemplo, hoje foi feita uma pergunta: quando que foi o primeiro Conectados? O primeiro Conectados foi na sala do espelho, não tinha nem 50 pessoas, se bobear. Quem estava lá? Eu estava lá, mano, eu posso contar isso. Você está aqui agora com 51 GPS, quando chegar em 100 você vai poder contar, eu estava lá. Eu quero te desafiar, você entrar no ministério, porque você vai ter histórias espirituais para contar, você vai fazer amigos. Olha para mim, talvez você está falando assim, eu não tenho amigo nenhum nessa igreja. Entra no ministério, querido. No ministério você vai fazer um monte de amizade. Aqui na igreja eu fiz várias amizades. Te contar uma história. Estou te falando sobre combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Combatendo o combate, terminando a corrida, você vai ter histórias, tem que guardar a fé. Eu lembro uma vez que nós fomos ministrar num encontro de dança. Então ia dançar a galera do hip hop, o pessoal do balé, e aí nós tínhamos uma menina aqui na nossa igreja, que ela dançava muito bem balé para Jesus, ela dançava muito bem mesmo, para a honra e glória do Senhor. Ela tirava onda lá para Jesus, mandava muito bem. E aí, nós fomos ministrar, nos consagramos para Jesus e tal, não sei o quê. E naquele culto lá, ela começou a dançar, mano. Começou a ministrar. E a menina começou a girar para um lado, para o outro. Eu falei, isso aí não estava no acordo não, hein? Estava combinado mesmo, gira. Daqui a pouco ela está ministrando. Depois a menina que estava sentada assim, igual você vai falar com a gente, que enquanto ela estava ministrando, Deus revelou o chamado da menina que estava sentada aí, mano. Sabe qual é o nome disso? Uma história espiritual, real. Uma vez, nós fomos numa escola, ministrar numa escola, em outro estado, tinha um montão de adolescentes lá. Aí uma adolescente nossa falou assim, essa noite eu tive um sonho, e eu sonhei que o diabo estava roubando o coração de vocês. E ela virou para aquela escola toda, um monte de gente não crente, ela virou e falou assim, não deixe o diabo roubar o teu coração. Mano, geral na escola ficou em choque. Eu olhei aquilo assim, eu falei, que isso, que autoridade é essa? Deus quer que nós tenhamos histórias espirituais, como nós tivemos no Revolução, mano, lembra? Game Changer? Game Changer, aquilo ali, você, olha para mim, quem estava lá? Você vai lembrar, mano, você vai lembrar para o resto da sua vida. Quem estava lá quando a perna da menina cresceu no culto? Você vai lembrar disso, mano, em nome de, olha para mim, em nome de Jesus você não vai se afastar, amém? Mas até se você se afastasse, que não vai acontecer, você lembrar disso. O nome disso são histórias espirituais. Você vai lembrar, caraca, eu fui para a igreja pensando que ia sentar nas cadeiras normal, geral no chão, mano. Sabe qual é o nome disso? Histórias. E aí eu vou para o penúltimo lugar. Sua história com Deus acaba quando você ama o mundo. Fala assim comigo, a minha história com Deus acaba quando eu amo o mundo. Olha o que vai dizer no versículo 10: pois Demas, amando esse mundo, me abandonou e foi para Tessalônica. Deixa eu falar um negócio para você. Toda vez que você amar o mundo, a sua história com Deus vai acabar.
ela vai parar no 6º lugar. Então você precisa amar a Jesus e não amar o mundo. Pode avançar para o próximo tópico, por favor, me dá essa moral aí. Sua história com Deus acaba quando você ama o mundo. Um 7º lugar, seja útil. Fala assim comigo, ser útil. Olha o versículo 11. Só Lucas está comigo. Traga-me Marcos com você, porque ele é o quê? Útil para o ministério. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é útil para alguém? Mano, deve ser muito ruim ser uma pessoa inútil. Sim ou não? Eu te falei o exemplo da Alexia lá em casa. Ela está inútil, ela ficou vermelhinha lá. O Roberto falou que era só desligar e ligar, negativo. A bichinha morreu. Está inútil lá, mano, não funciona para nada. Talvez, olha para mim. Talvez você já recebeu palavras do seu pai, da sua mãe, de algum familiar, que você é inútil, que você não serve para nada, que você não vai dar em nada, que você vai morrer antes dos 18 anos, que você não vai casar direito. Uma vez, uma mãe de uma adolescente virou para ela e falou assim: você vai ser uma prostituta. Eu não sei quais são as palavras que você recebeu, mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo pode transformar essas maldições em bênçãos. E eu quero dizer que não importa o que você foi, fez ou deixou de fazer, Deus quer que você seja útil. E aí eu quero encerrar, quero chamar a banda aqui. Abre a sua Bíblia em Romanos 10, 14 e 15. Atos Romanos. Romanos 10, 14 e 15. Você é útil no nome de Jesus, amém? Diz assim: como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naqueles que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés que anunciam as boas novas. Olha para mim, como vão ouvir se a gente não pregar? Como pregarão se não forem enviados? Deixa eu falar um negócio para você. Os pés bonitos são daqueles que anunciam o Evangelho. Quem acha seu pé feio, levanta a mão. Quem acha seu pé bonito, levanta a mão. Quem acha seu pé mais ou menos? Agora olha para mim, tá ligado? Jesus não está interessado na beleza do seu pé físico. Jesus está interessado se os seus pés anunciam as boas novas. Porque para Deus, os pés belos são aqueles que anunciam as boas novas. Deus está te chamando hoje. Deus está te enviando hoje. Deus está te chamando de volta hoje, se você está afastado ou afastado. Sabe para quê? Para você anunciar as boas novas. Ah, mano, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Queria pedir para colocar o último slide aí. Tem uma frase no último slide: viva coisas novas entrando em um ministério. Fala assim comigo: viver coisas novas entrando num ministério. Eu quero te contar uma experiência para orar com você, e eu vou precisar da liderança aqui para a gente orar com eles no final. Se alguém puder chamar lá o pessoal que está trabalhando, dá um gás lá para mim rapidinho, por favor. Liderança, está ouvindo aí? Vamos subir rapidinho. Deixa eu te contar uma experiência. Eu e minha esposa, nós fizemos 9 anos de casado, dia 3 de abril. E aí, glória a Deus, aleluia. E até Jesus voltar, meu irmão. Tem devolução, mas não. Eu acho que na minha família, assim, é isso.
Eu acho que eu sou o primeiro na minha família assim que não divorciou e não vou divorciar no nome de Jesus. Porque lá na família lá o pessoal é meio agitado. Sua família também é meio agitado? Mas Deus está fazendo uma obra. E aí, o pessoal é animado. Aí nós fomos comemorar. Não é todo dia que se fazem 9 anos de casado, né, meu irmão? E aí nós fomos para um lugarzinho e tal. E a Vivian me desafiou. Eu não tenho dotes culinários. Esse não é o meu dom. Eu sei fazer hambúrguer muito bem. Muito bem mesmo. Tiro onda no hambúrguer. Sei fazer pastel também. Sei fazer ovo, mano. Pô, tiro onda. Caramba. Ovo frito, joga um salzinho, arrebento. Top. Muito bem, show. Acabou, mano. Sei fazer mais. Pipoca também sei. Sei fazer lasanha de micro-ondas, pô. Top. Pô, show. Tá, mais nada. Não sei fazer feijão. Não sei. E outra coisa, volta pra cá. E outra coisa, eu sou muito desastrado na cozinha, entendeu? Vou pra cozinha, a faca quase cai no meu pé. Quem é assim também, desastrado na cozinha? Então não é o nosso lugar lá, querido. Ok? Não é o meu chamado cozinhar. Aí a Vivian fala assim: mas fulano cozinha. Eu falo assim: mas esse é o chamado do fulano. Fulano cozinha, mas fulano não é pastor dos melhores adolescentes do mundo. Fulano cozinha, mas fulano não sabe pregar. Fulano cozinha, mas não faz um acampamento para 400 adolescentes. Então, ado, cada um no seu quadrado, não é isso? Muito bem. Mas aí, a Vivian me desafiou. Ela falou assim: amor, nós vamos para esse lugar e você vai fazer um churrasco. Aí eu falei: que isso, meu irmão? Fazer um churrasco, uma questão de honra. Só tá eu e a Varô num lugar longe. Falei: deu ruim para mim, vou ter que fazer. Aí nós fomos no mercado. Escuta, mano. Nós fomos no mercado, compramos as coisas para o final de semana inteiro. Aí só as coisas para o final de semana inteiro deu 100 e pouco. Tá caro viver. Escuta agora que vem a bomba. E aí nós compramos uma peça de picanha. Só a picanha deu 100 e pouco, só a picanha. A picanha era mais... Escuta. A picanha, só a peça de picanha era mais cara do que a compra toda. Aí a responsabilidade aumentou, né, mano? Eu falei: meu Deus, se eu pegar 100 e poucos reais e fazer um negócio errado, o que eu fiz? Entrei no YouTube, filho. Como cortar, porque tem um lado certo para cortar a picanha. Porque senão agora eu estou churrasqueiro, filho. Compra a picanha que eu faço churrasco na sua casa. Tranquilo. Ué, o que adianta ter e não saber fazer direito? Porque vou te dar um segredo. Bizu do pastor Will. Escuta. Se você cortar errado, você corta a fibra da carne e aí ela vai ficar dura, já era. Então tem que cortar certo para ela continuar molinha. Mano, aí ele deu uma tática lá, você bota a mão na carne, aí você vê onde a gordura está maior e você corta do lado certo. Querido, tirei onda, a favela venceu. Nem eu acreditei que o churrasco ficou tão bom. Não vou citar nomes para não ofender os irmãos, mas dentro desse local aqui, desse templo, Deus sabe quem é. Eu já tive a oportunidade de comer o churrasco de alguns que estão aqui dentro desse templo, e com toda a humildade, com todo o respeito, o meu ficou melhor. E aí, qual a moral da história, pastor? A moral da história é que eu não sabia desse meu talento. Eu não sabia desse meu chamado para ser o churrasqueiro do rolê. Eu quero dizer para você que talvez você não sabe, mas Deus está te chamando
para você viver e fazer coisas novas. Talvez Deus está te chamando para entrar para a banda, para entrar para o teatro, para entrar para a comunicação, para entrar para o evangelismo, para entrar para o elo, para entrar para um GPS, para entrar para o balé, para entrar para o hip hop. Você vai conhecer inúmeros ministérios. Da mesma maneira que eu fui surpreendido, porque olha para mim, o X da questão aqui agora, sabe por que eu fui surpreendido? Porque eu me coloquei disponível. Vivian, eu vou aprender a fazer o churrasco. Deus está falando para você hoje, olha para mim, seja disponível, que eu vou te ensinar a viver coisas novas. Seja disponível, que eu vou te ensinar a fazer coisas novas. Seja disponível, que eu vou te levar a lugares que você nunca pensou. Às vezes eu vou pregar em lugares, eu vou dar treinamentos em lugares que eu falo assim: Senhor, quando eu era adolescente, eu nem sabia que eu era um pregador, mas o Senhor já sabia. Você não sabe, mas Deus já sabe. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completar até o dia final. Eu quero orar com você. Eu quero que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero pedir a liderança para vir aqui na frente, aqui na frente. Todos os nossos líderes, por favor. Agora não é hora de você conversar, não é hora de você brincar. Nós vamos fazer o seguinte. Você, feche seus olhos aí agora. Você que está sentindo Deus te chamando para entrar em um ministério. Preste atenção. Você que está sentindo Deus, talvez você nem saiba o ministério que é, ou Deus está sendo específico com você. É esse ministério, é esse ministério, é esse ministério. Está todo mundo com a cabeça baixa, olho fechado. Você vai ficar de pé, que nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Você que está sentindo Deus falar contigo, para você entrar no ministério, fica de pé aí agora, em nome de Jesus. Pode ficar de pé. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Está todo mundo com o olho fechado? É uma atitude mesmo. Deus abençoe, Deus abençoe. Acabou o tempo de ficar. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. É você e Deus. Deus está falando contigo. Não pergunta ao amiguinho se ele está falando, porque Deus te abençoe. Porque Deus não manda recado pelo outro. Deus está falando contigo. Se o Espírito Santo está falando com você, fica de pé. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pastor, Deus, o Espírito Santo está ministrando no meu coração, que é para mim entrar no ministério, que é para mim me envolver. Fica de pé. Deus abençoe, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vou fazer uma oração aqui, e a liderança vai fazer uma oração breve, e aí os líderes vão ter que dar um jeito aí para mais pessoas orarem. Eu vou orar, e depois todo mundo vai ficar de pé. E você que quiser receber uma oração individual, você não vai escolher líder não, é o que tiver, tá bom? Todo mundo aqui é crente, você vai escolher um aqui e vai orar por você, amém? Então vamos orar aqui. Senhor, eu quero pedir que o Senhor confirme esses chamados, esses ministérios, que esses adolescentes sejam bênçãos do teu reino, eles são úteis, e que eles venham cumprir plenamente o ministério que o Senhor tem para eles. Acabou o tempo de ficar parado, é um tempo de um mover do Senhor na vida deles. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Vou pedir para todo mundo ficar